Qual é a melhor opção para você? Arrematar um imóvel fazendo pagamento do seu lance à vista, de forma parcelada ou de forma financiada? Você sabia que tem possibilidade de arrematar imóveis em leilão, pagando em todos esses formatos? Se você não sabia, aproveita, fica comigo nesse vídeo aqui até o final, que eu vou te explicar tudo sobre isso, sobre quais são as opções e qual a melhor opção para você. E antes de começar, eu quero lembrar vocês de que na semana que vem, a partir do dia 7 de abril, de 2025, eu vou começar aqui uma sequência de lives durante toda a semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ao vivo, a partir das 8 horas, todos os dias, para falar de assuntos práticos aí para vocês. E é muito conteúdo bom que vai ajudar você a buscar realmente a sua arrematação. Então, de antemão, já tô te fazendo esse convite para estar aqui comigo na semana que vem, pra gente realmente conseguir compartilhar informações, trocar informações ao vivo e trazer aí muito mais conhecimento para vocês. Eu conto com a presença de vocês. Meu nome é Caroline Crella, eu sou servidora pública, advoguei por muitos anos da minha vida e hoje eu também sou investidora e ensino pessoas a faturarem dinheiro no mercado de imóveis de leilão. E o tema de hoje é um tema muito legal e que, embora seja muito tranquilo, muito óbvio para a gente que já está nesse mercado de imóveis de leilão, para quem está começando a entender sobre esse assunto, não é nada óbvio. E por que esse assunto não é nada óbvio? Porque as pessoas ainda, pessoal, em plenos 2025, ainda tem aquela crença, dentre muitas outras crenças que existem aí dentro do mundo de imóveis de leilão, crenças muitas vezes que não possuem fundamento, não tem nenhum tipo de fundamento real, concreto, e as pessoas ainda acreditam por pura falta de conhecimento. E isso é natural, pessoal. Tem muita coisa que a gente não conhece porque a gente ainda não teve acesso à informação. E como o meu papel aqui no YouTube é trazer e democratizar informação para vocês, eu vou sim voltar nesse assunto que para muitos já é muito óbvio, mas para outros não é nada óbvio, e vou falar sobre isso com vocês hoje, que é a crença de que só dá para arrematar imóveis à vista. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é quebrar esse estigma de que só dá para arrematar imóvel à vista aí no mercado de imóveis de leilão, porque isso não é verdade. Isso não é verdade. É possível que você encontre muitos imóveis que admitem outros formatos de pagamento, certo? Então, para a gente começar esse nosso vídeo de hoje, eu já quero te lembrar desde agora para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário no vídeo lá no final se você tiver alguma dúvida ou se você gostou do conteúdo para que eu possa entender que fez sentido para você, e também lembrar de curtir o vídeo aqui, porque isso ajuda a que chegue também a outras pessoas que precisam dessa informação. Lembrando que você também me encontra no Instagram com @carolinecrella, e lá você vai ver muita informação do dia a dia, da minha rotina com o mercado de leilões e consequentemente também vai aprender muito mais sobre isso, tá legal? Então, pessoal, vamos ao ponto principal. A primeira questão é: imóvel de leilão não é só à vista. Por que isso é importante? Porque se você tem na sua cabeça que você não pode ganhar dinheiro com esse mercado, porque você não tem um grande dinheiro em caixa, não tem um caixa vultuoso, ou seja, você não fez grandes economias até agora, você precisa já quebrar essa ideia e entender que você também pode ter possibilidade de ingressar nesse mercado e começar a faturar com esses imóveis de leilão, porque não é só à vista que você pode fazer pagamento dentro desse mundo dos leilões de imóveis. E quais são então, Carol, as formas de pagamento que vão me permitir entrar nesse mercado? Pessoal, existem atualmente 3 formas de pagamento que você vai encontrar. E primeira anotação, essas formas de pagamento, elas não servem de modo padrão para todos os imóveis. Então veja só, não são todos os imóveis de leilão que admitirão pagamento parcelado, por exemplo, mas também não são todos os imóveis de leilão que admitirão pagamento financiado.
certo? O que sempre vai ser admitido? Pagamento à vista, evidentemente. Qualquer tipo de leilão você vai poder pagar à vista, tá? Naturalmente, quem está em busca de receber alguma coisa com leilão, é claro que vai aceitar receber de forma à vista, isso é óbvio, né? Mas existe sim algumas opções, existem algumas opções de leilões que vão permitir parcelamento ou financiamento. E qual é, então, a diferença entre essas opções de pagamento? Quando vocês forem procurar as oportunidades, vocês verão que, como eu mencionei, todos admitem pagamento à vista, porém, alguns admitirão parcelado e financiado. Qual é a diferença, então, entre o parcelado e o financiado? Será que é a mesma coisa? E não é a mesma coisa, pessoal. Não é a mesma coisa. Por qual razão não é a mesma coisa? Porque no pagamento financiado, você tem requisitos e tempo de pagamento diverso. No parcelado, você normalmente tem um tempo inferior de pagamento e no financiado, você tem um tempo maior. Então, quais são as opções que normalmente você vai encontrar dentro desses cenários? É comum que quando um banco aceite um pagamento de forma parcelada, ele aceite opções de 12 parcelas, 48 parcelas e até 78 parcelas. O Itaú, por exemplo, é um banco que aceita pagamento em até 78 vezes, a depender do imóvel. Agora, quando você opta por um financiamento, o financiamento, gente, ele pode chegar até 420 meses. Então, veja só, o tempo de pagamento, ele pode ser muito mais extenso quando a gente fala de financiamento. Você pode parcelar normalmente em muito mais vezes, certo? Acontece que nem sempre no financiamento vai ser possível parcelar em, por exemplo, 420 vezes. Então, existem restrições dentro do mundo de financiamento que podem fazer com que essa possibilidade de pagar esse saldo residual em 420 meses caia para 360 ou menos. E sabe qual é um dos fatores que faz com que isso aconteça? Ter idade mais avançada. Quanto mais idosa a pessoa for, menos parcelas ela poderá ter com o banco de financiamento. Sabiam disso? Por quê? Porque, entre aspas, o banco ele prevê que essa pessoa viverá menos. Logo, ele não quer se comprometer em fazer um financiamento, por exemplo, de 30 anos para uma pessoa que já tem 80. E tem sentido, pessoal. Tem sentido, porque a maioria das pessoas não vivem até 110 anos, certo? Apenas alguns premiados pela vida, mas a maioria não. Então, quanto mais idade a pessoa tenha, menor a quantidade de parcelas que o banco vai conceder num financiamento, certo? Mas a regra é que no financiamento as pessoas consigam financiar em até 360 ou até 420 meses. E isso traz uma vantagem muito grande para você que vai utilizar desse artifício para fazer a sua arrematação. Tá legal? E aí, Carol, como é que eu vou saber quando que um banco ele aceita o financiamento ou o parcelamento? Aqui a gente já tem uma questão muito importante, pessoal. A gente está falando, só para vocês não se esquecerem, que esse é o meu tema aqui do canal, de leilões extrajudiciais, ou seja, que não são do Poder Judiciário, porque aqueles que são do Poder Judiciário, eles nunca aceitam financiamento, ok? Existe sim a possibilidade de parcelamento dentro dos judiciais, mas financiamento nunca. Então, quando eu falo de financiamento e leilão de imóvel, automaticamente eu tô falando de leilão extrajudicial, tá legal? Agora, uma diferença entre uma questão do parcelamento e do financiamento. Normalmente, para você conseguir um financiamento, existe uma análise muito mais criteriosa sobre a sua questão de renda, de capacidade econômica e da possibilidade de o banco te conceder esse crédito que vai ser pago em tão longo tempo. Já no parcelamento, normalmente essa análise ela é um pouco mais tranquila. Não significa que não existe análise de crédito, tá? Então,
se você pretende financiar ou se você pretende parcelar um imóvel em leilão, é importante que você esteja aí regular, principalmente com o seu nome, não tenha nenhum tipo de restrição, ou seja, de negativação, porque senão os bancos não vão conceder para você essa possibilidade. E que você tenha aí uma capacidade econômica comprovada para poder fazer uso dessas formas de pagamento. Ou seja, você tem que conseguir comprovar uma renda para o banco para ele acreditar que você vai pagar ele naquele prazo que você está firmando esse contrato, certo? Então, uma diferença é essa. Quando você vai financiar um imóvel, é muito importante que você faça uma análise de crédito antecipada com o banco, para ver se o banco ele realmente te concederia aquele financiamento. Agora, quando nós estamos falando de parcelamento, essa análise costuma, na prática, eu não diria que ser um pouco menos rigorosa, mas ela costuma ser um pouco menos burocrática, porque você não tem que fazer aquela aprovação ali prévia do seu crédito, necessariamente, para poder entrar no leilão, tá? No financiamento, você tem necessariamente que ter uma aprovação prévia desse crédito. E como é que se faz isso? Por meio de um correspondente bancário, por meio de um profissional do banco que reúna os seus documentos e que faça essa análise e te diga, o banco, considerando as suas condições pessoais, ele te concederia um crédito do valor de tanto. Então, assim, você teria a capacidade de fazer um financiamento de, por exemplo, até 250 mil reais. Mais que isso, o banco não te concederia. Então, fazer a análise de crédito antecipada é isso, gente. É ter essa aprovação prévia para que você não vá para o leilão sem saber se o banco realmente te concederia um crédito ali para o financiamento. Então, você já vai com a certeza de que o banco vai te conceder aquele financiamento. Agora, no parcelamento, isso é mais tranquilo. Na maior parte do tempo, evidentemente, você precisa ler o edital do banco e do leilão específico que você está participando para ter a certeza disso, mas na maior parte do tempo, quando você vai entrar no leilão com parcelamento, eles fazem essa verificação posterior e na recusa do banco de aceitar o parcelamento para você, esse negócio acaba não sendo penalizado como, caso tenha que ser rescindido, né, como seria no financiamento. Certo? Então, muita atenção para isso. Se você for arrematar um imóvel fazendo uso do financiamento, você precisa ter essa aprovação de crédito antecipada para você não ter problemas aí depois. Beleza? Agora, Carol, quando é que eu vou saber que um leilão admite parcelamento ou admite financiamento ou é só à vista? Pessoal, quem vai ditar a forma de pagamento é o edital do leilão. Então, já falamos muito do edital do leilão aqui nos nossos vídeos, mas para quem ainda não sabe o que é o edital do leilão, o edital é o que dita a regra do jogo. Então, se você está indo para um leilão, você precisa consultar esse documento, que é disponibilizado normalmente na página de venda do imóvel, para verificar qual é a forma de pagamento. Lá no edital vai ter de forma específica. Existem algumas situações que você precisa fazer uma interpretação do edital em conjunto com a página de venda, para ter certeza da forma de pagamento. Porque existem editais que dizem assim, é admitido o pagamento parcelado, exceto se feita a ressalva na página de venda. E aí o que acontece? Às vezes você olhou só o edital, que às vezes é destinado a inúmeros imóveis de um lote que está indo para leilão, e aí você não olha a página de venda, só que lá no edital fez essa ressalva. Olha que coisa importante. E aí lá na página de venda houve alguma alteração. Então sempre faça essa análise conjunta, tanto do edital junto com a página de venda, certo? E isso é importante para você não correr risco de arrematar e depois não conseguir suportar o pagamento do seu lance, caso tenha ocorrido alguma modificação e você não tenha visto a forma de pagamento realmente admitida, e vamos supor que ela seja à vista. E aí você não vai ter dinheiro para isso se você não se preparou, e vai virar um baita de um probleminha, tá? Eu falei para vocês então que nem todos os bancos e nem todos os imóveis, eles admitem parcelamento e financiamento, sempre admitem à vista, mas eventualmente você vai encontrar o parcelamento e o financiamento para um imóvel ou outro. E como é que você vai verificar isso na prática? Olha só, eu vou começar adiantando a vida de vocês aqui, se vocês ainda não possuem prática e não estão habituados a pesquisar imóveis. Quais são os bancos que mais admitem financiamento e parcelamento?
Os bancos que mais admitem que vocês arrematem imóveis fazendo uso de financiamento são Caixa Econômica Federal, Banco Santander, e olha só quem está lançando alguns editais com essa possibilidade também. O Banco do Brasil. Essa é uma grande novidade e quase nada avisada, porque as pessoas não estão muito habituadas a olhar para o Banco do Brasil. Mas alguns editais estão vindo com essa possibilidade de financiamento. Existem ainda outros bancos, pessoal, não tão grandes como esses, que admitem também, às vezes, financiamento. Como, por exemplo, o Banco Inter. Eventualmente, aparecem alguns editais aí do Banco Inter aceitando financiamento para pagamento do lance. Legal? Então, se você quer fazer uso da ferramenta de financiamento para pagar o seu lance, você vai fazer o quê? Vai focar, evidentemente, em procurar imóveis nesses bancos que eu estou te falando. E existirão algumas variáveis que vocês vão identificar aí. A Caixa exige normalmente um pagamento de entrada, o Banco Santander normalmente outro, e os outros bancos conforme o interesse também. Por exemplo, a Caixa Econômica, quando ela admite financiamento para algum imóvel dela, ela costuma cobrar 5% do valor de lance como entrada à vista e aceita que 95% do lance seja financiado. Por outro lado, o Banco Santander, ele costuma exigir que seja feito um pagamento de 20% à vista e admite que, normalmente, 80% do valor do lance seja pago de forma financiada. Olha que interessante. E quanto ao parcelamento, Carol, quais são os bancos que costumam trabalhar com parcelamento? Os maiores bancos que costumam aceitar aí o parcelamento são Itaú e Bradesco. É muito comum você encontrar diversos editais desses dois bancos aceitando o pagamento de forma parcelada. E o parcelamento desses bancos normalmente vão até 48 vezes, até 78 vezes. Existe uma série de variáveis. E em relação à entrada, é comum que você encontre no Itaú, por exemplo, o Itaú exigindo aí nos editais entradas de 20% até 30%. Então, às vezes, quando você faz menos parcela, você consegue dar uma entrada um pouco menor, de 20%. Se você opta por pagar em 78 parcelas o saldo remanescente, é comum que no edital do Banco Itaú você encontre uma entrada de 30% do valor do seu lance. Então, olha só, não é que você normalmente vai poder parcelar todo o valor do seu lance ou financiar todo o valor do seu lance. Os bancos exigem sim alguma entrada de, por exemplo, 5% na Caixa, 20% no Santander, Itaú de 20% a 30%. E aí você vai sempre ter que olhar o edital. Mas é possível sim que você parcele ou financie o remanescente em muitas situações. E isso é muito bom, porque isso facilita o seu ingresso nesse mercado. Então, se você não tem um capital muito elevado para começar fazendo lances que você vai pagar de forma à vista, essa é a sua porta de entrada nesse mercado. Porque você vai poder sim utilizar muito menos recurso para fazer essas arrematações, certo? Então, vamos supor que você arrematou um imóvel ali com o recurso do financiamento no Banco Santander. Você vai fazer o quê? Pagar 20% com o dinheiro do seu bolso, à vista como entrada, e financiar o resto. Então, vamos supor que você adquiriu um imóvel de R$200 mil. Por R$100 mil, você vai dar 20 mil de entrada. Você vai dar 20 mil de entrada e vai financiar os outros 80 mil. Olha só que coisa interessante, gente. Isso vai realmente alavancar os seus negócios. E na Caixa Econômica, então, que você pode dar 5% de entrada e financiar 95%. Essa é uma ferramenta que vai mudar o jogo para você que não tem muito dinheiro no bolso nesse momento e quer começar realmente nesse mercado. E agora eu tenho certeza que você está se perguntando da seguinte coisa. Carol, mas se eu arrematar um imóvel usando financiamento ou parcelamento, como é que eu vou vender esse imóvel? Dá para vender um imóvel financiado ou um imóvel parcelado? E, gente, a resposta também é muito óbvia para a gente que já está habituado, mas não é óbvia para você que está começando a entender agora. E a resposta é que sim, é possível que você faça uma transação de venda de um imóvel mesmo com o financiamento e mesmo com o parcelamento.
É claro que coisas serão necessárias nesse meio de caminho para que você consiga desenrolar essa venda de financiado e de parcelado. São adotadas medidas diversas para cada uma dessas coisas, mas é totalmente possível você fazer a venda desse imóvel e ninguém deixa de comprar o imóvel porque ele está financiado ou está parcelado, tá? Então, se você encontrar um cliente, é muito pouco provável que ele diga não vou comprar esse imóvel porque ele está financiado ou parcelado, porque essa pessoa não tem prejuízo nenhum, pessoal. Aquela situação que as pessoas têm na mente de que se está financiado vai passar dívida para o outro, não existe. Ocorre um procedimento que se chama interveniente quitante nessa situação, e a pessoa que está adquirindo, ela não fica com a dívida da outra pessoa, tá? Já na situação de parcelamento, haverá também quitação dessa dívida antes da venda desse imóvel, o que pode ocorrer inclusive pelo comprador. E isso tem um abatimento posterior no preço, certo? Então é muito tranquilo, tudo isso é feito por meio de contrato e é muito simples para você fazer a venda desses imóveis, tá? Então não ache que porque você vai arrematar fazendo uso dessas ferramentas, você depois não vai conseguir vender o imóvel, tá? Ao contrário, pessoal, isso é uma transação, um tipo de transação muito comum entre as pessoas todos os dias, a venda de imóvel financiado ou a venda de imóvel parcelado, tá? Então, embora pareça atípico, não é atípico e você pode ficar super tranquilo em fazer aquisição nesses formatos. E agora, uma questão muito, muito, muito importante que eu deixei para o final, mas que não é nem um pouco menos importante. Será que arrematar à vista é mais vantajoso do que arrematar financiado ou parcelado? E essa é uma questão muito interessante porque ela vai mudar o seu raciocínio. Se você acha que arrematar à vista necessariamente é muito mais vantajoso, você pode estar enganado. Por que eu estou te dizendo isso? Porque existem, evidentemente, ônus e bônus de você optar por uma forma ou outra de pagamento. Naturalmente, existem vantagens e desvantagens por uma forma ou outra. Entretanto, pessoal, por experiência, mais uma vez, porque tudo que eu ensino para vocês aqui eu vivo todos os dias, eu digo, o lucro líquido nas arrematações com financiamento e com parcelamento é muito maior costumeiramente do que nas arrematações à vista. Mas, Carol, no financiamento eu fico pagando juros para o banco. Pessoal, essa é uma questão muito levantada, mas eu vou provar em números aqui para vocês, com um recurso que é um espetáculo para trazer isso para vocês de forma visível. O que acontece, pessoal? Vamos falar de vantagens e desvantagens. Quando vocês arrematam o imóvel à vista, você tem a vantagem de que, nesse formato, não existirão juros correndo no período que você estiver com aquele imóvel em sua propriedade até que você faça a venda. Então, o que você pagou lá à vista é o preço que você pagou e ponto final. Não existirão juros nesses meses até que você venda. Por outro lado, qual é a desvantagem? Você vai imobilizar um baita capital até fazer a venda desse imóvel. Então, um imóvel que de repente de 100 mil você poderia talvez arrematar com um lance dando 5% de entrada ou 20% de entrada e você imobilizaria 5 mil ou 20 mil, você estaria imobilizando 100 mil. E com 100 mil você pode fazer muitas outras jogadas de negócio, arrematando inclusive outros imóveis naqueles outros formatos, ao mesmo tempo praticamente, tá? O financiamento, existem algumas burocracias que você não pode arrematar, por exemplo, 2 agora no mesmo dia, ali no mesmo banco, que pode dar problema. Mas você consegue sucessivamente acumular alguns financiamentos aí em relação ao banco. Quando a gente fala de imóvel de leilão, ok? Esse é um assunto que vou deixar para um outro momento para a gente não se estender de forma muito prolongada aqui. Mas, para pensar, se você tem 100 mil de recurso, você pode talvez diversificar esse investimento em alguns imóveis que sejam pagos ali com financiamento e parcelamento. Quando você investe esses 100 mil de uma vez, você imobiliza um capital elevado. Então, essa é a desvantagem. Você vai ficar preso a um negócio enquanto poderia estar fazendo vários. Por outro lado, vantagens e desvantagens aí do financiamento. Primeiro, a vantagem, a mágica do financiamento. Você vai imobilizar um capital desse tamanhinho
pequenininho para conseguir fazer o seu negócio. Logo, o lucro líquido que isso vai resultar para você no final, ele é muito maior normalmente do que o pagamento à vista. Quando a gente fala de lucro líquido, a gente está dizendo, tirei, por exemplo, 100 mil do bolso, no primeiro caso à vista, paguei registro, paguei ITBI, paguei não sei o que, não sei o que. O lucro líquido é fora tudo isso que você investiu. Você vai recuperar esse capital na venda, ali no à vista, evidentemente, mas o lucro líquido é o que vai sobrar dessa operação. Quando a gente fala do lucro líquido no financiamento, a gente está falando de uma coisa que acaba se tornando surreal, porque vamos supor que você arrematou esse imóvel de 100 mil, dando 5 mil de entrada, aí você pagou registro, TBI, não sei o que lá, não sei o que lá, coisas inerentes aí à arrematação, e imobilizou ali, num prazo de uns 6 meses, 20 mil reais. Porque numa proporção desses valores que eu estou falando aqui, muitas vezes acaba sendo nessa forma. E no final você acaba às vezes tendo um lucro de 20, 25, 30, 35 mil. Olha só, o retorno líquido ele acaba sendo muito mais alto. Qual é então o vilão aqui, a desvantagem do financiamento? Existem os juros bancários. Evidentemente que existem os juros bancários, mas olha só, o que você precisa parar para pensar? Você não vai ficar com esse imóvel por muito tempo na sua carteira de imóveis para venda. Você vai arrematar esse imóvel, se você quer faturar com esse mercado, pensando em vendê-lo em 4, 5, 6 meses. Então, você vai pagar todos os juros do financiamento? Não, gente, vocês não vão pagar aquele mundo de juros. Porque quando você for vender esse imóvel, vamos supor, em 6 meses, você vai ter pago os juros relativos a esses 6 meses. E não aos 420 meses, caso você fique com esse imóvel ali em sua propriedade a vida toda até terminar esse pagamento. E quando você paga ali, vamos supor, 6 meses de financiamento e vende esse imóvel, o saldo remanescente que você vai pagar não é o saldo total do valor que seria do financiamento e juros de 30 anos, mas sim o remanescente ali que realmente é relativo ao valor do imóvel. Então, embora existam os juros, você não fica carregando esses juros por muito tempo e isso mobiliza muito menos dinheiro do seu bolso. Por essa razão que o financiamento é muito vantajoso. Mas ainda falando aqui da desvantagem, já que eu gosto de ser muito clara com vocês, qual é uma outra desvantagem? Se você ficar com esse imóvel financiado por um tempo superior ao que você prevê ali na sua carteira de imóveis, você provavelmente vai pagar um pouquinho mais de juros do que você gostaria. E isso pode reduzir o seu lucro. Então, vamos supor que você tinha uma pretensão de arrematar gastando 20 mil em 5, 6 meses, e aí você demorou, por exemplo, 1 ano para vender o imóvel e não 6 meses. O que vai acontecer? Em vez, às vezes, de você lucrar 30 mil, você vai lucrar ali em torno de, vamos supor, 22 mil, tá? Então, você vai, quanto mais tempo demorar para vender, vai pagar um pouco mais de juros. Isso é um negócio ruim? Nem pensar, pessoal. Mas vocês precisam ter em mente que esse valor tem que ser levado ao mercado por um preço que dê boa liquidez para ele, evidentemente para ser vendido rapidamente, tá certo? E aí, fez sentido isso aqui para você? Fez sentido esse raciocínio? Essa mesma ideia se aplica para o parcelamento, pessoal. Então, eu não quero ser repetitiva, de forma a prolongar demais o nosso vídeo aqui, mas esse mesmo raciocínio, ele se aplica aí para o parcelamento, também nas questões de benefício e de ônus em relação à questão de pagamento de juros, porque no parcelamento existe a incidência de juros compostos, tá bom? Mas isso não é um problema, desde que você faça prevendo tudo isso que eu estou te dizendo aqui. Agora, pessoal, fiquem comigo mais uns minutos, não se desconectem do vídeo e aproveita para ver isso aqui na prática, que essa é a melhor parte desse vídeo, tá? Eu vou mostrar para vocês com a minha calculadora. Eu tenho uma calculadora própria na qual eu faço o cálculo das minhas arrematações em coisas de segundos e minutos, às vezes, de forma muito rápida. E com ela eu consigo mostrar para vocês, de forma muito clara, a distinção do lucro líquido quando você arremata em uma forma ou outra. Eu vou simular para vocês, então, aqui na minha calculadora, como seria
o lucro líquido de um negócio, caso você arrematasse um imóvel, vamos supor, de 200 mil por 100 mil reais. Então, eu vou inserir aqui 100 mil reais, que seria o valor efetivamente arrematado. Valor que será colocado à venda. Vamos supor que a gente vai vender esse imóvel por 160 mil reais. Olha só. Vamos supor que pagamos uma comissão de leiloeiro de 5%, um ITBI de 2%, tivemos uma taxa de contrato de 700, um registro de, por exemplo, 3.600. Não gastamos com desocupação, o que é totalmente possível, porque existem muitos imóveis que estão desocupados no mercado de leilão. Vamos supor que fizemos uma reforma de 2.000. Vamos supor que existe dívida no valor de R$1.000 aí, que seja de incumbência do arrematante. E eu não tenho aqui outras despesas. Prazo de venda, vou considerar que eu vou vender esse imóvel que eu estou arrematando à vista, num prazo de 6 meses. Que eu tenho IPTU mensal de 50 e que eu não tenho condomínio mensal. Olha só, pessoal, qual seria, fazendo essa arrematação à vista, o meu valor desembolsado, ou seja, tirado do meu bolso até a venda? Ó, eu errei aqui, é 6 mil, pessoal, de registro. 6 mil não, 3.600 eu falei para vocês. Então, retificando só, que senão o final vai dar erro. Registro, então, 3.600, reforma 2.000, incumbência do arrematante para obter R$1.000. Olha só, qual seria o resultado dessa operação? Eu tiraria do meu bolso aqui, até a venda, R$113.900. Esse seria o valor que eu tiraria do meu bolso até vender. Depois teria ainda a comissão de corretor, ganho de capital, e olha só, essa operação teria me gerado um lucro líquido de 27%. E isso equivaleria a aproximadamente R$30.000. Então, olha só, eu tiraria do meu bolso 113.900 e receberia líquido 30 mil. Isso daria 27% de lucro. Agora, vamos trazer isso aqui para o cenário do financiado. Vamos supor que eu arrematei aqui um imóvel por 100 mil, vamos utilizar os mesmos números. Valor de venda 160. Entrada 5%. Aqui eu estou supondo que está sendo uma arrematação pela Caixa Econômica Federal, que hoje admite em muitos imóveis o financiamento nesse formato. Que eu tenho um financiamento aqui no prazo de 420 meses, comissão de leiloeiro 5%, ITBI 2%, copiando aqui os demais dados de lá, da outra tabela à vista, reforma 2.000, dívidas R$1.000, vender em 6 meses e o IPTU mensal de R$50. Olha só o resultado dessa operação com financiamento, tendo os mesmos valores da operação feita à vista. Eu tiraria do meu bolso, até o momento da venda, R$23.612. Então, eu tiraria R$23.612. E qual seria, então, o meu retorno de lucro? Olha só, gente. Considerando o financiamento pela tabela saque ou price, aqui eu utilizaria price, eu teria um resultado de 27 mil quase de lucro líquido, o que equivaleria a aproximadamente 114% de lucro líquido. Vocês estão entendendo? Eu tiraria aqui, olha só, R$23.612 para ter um lucro de 26.900 e isso equivaleria a um percentual de 114%. Não existe outro mercado que vá te possibilitar ter um lucro desse jeito. Um lucro de forma segura, com um mercado seguro, com um mercado que não é uma aventura, um mercado sólido, é um mercado imobiliário, pessoal. Olha o resultado dessa operação. Como que com R$23.000 você faz 26 mil em coisa de 5, 6 meses? Isso só é possível, falando de forma lícita, evidentemente, no mercado de imóveis de leilão com essas ferramentas de parcelamento e financiamento. Tá legal? Evidentemente, o retorno também é muito bom no à vista, e eu não digo que vocês têm que excluir, pode ser utilizado, mas o financiamento, ele traz
junto com o parcelamento, muitos benefícios em relação ao lucro líquido. Tá legal? Então, pessoal, aqui é só realmente uma ilustração para vocês verem com números como que isso é apresentado na prática e quais são os benefícios na prática para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse cálculo tenha aberto a mente de vocês e que vocês entendam aí quais as vantagens e desvantagens realmente de um formato e de outro. Tá legal? Então, eu vou encerrar o vídeo. Antes eu queria te lembrar de se inscrever aqui no canal, como eu já falei para vocês, deixarem um comentário se isso fez sentido para vocês. Me fala o que vocês acharam, quais são as reflexões de vocês aí acerca dessas formas de pagamento. E aproveitar para curtir o vídeo se você não fez até agora. E também me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês. Tá legal? Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu vejo vocês no próximo vídeo.